Pessoal, o vídeo de hoje está bem bacana porque nele eu vou trazer vários posicionamentos que o próprio INSS aplica na via administrativa, ao menos em se tratando de CRPS, ou seja, de Conselho de Recursos da Previdência Social, nível recursal. Então, papel e caneta na mão, que essas dicas são muito importantes. O primeiro posicionamento que eu quero destacar é que o INSS, pessoal, tem a obrigação de conceder o melhor benefício ao segurado. Porque muitas vezes esse segurado está diante de uma situação em que ele implementou os requisitos para mais de um benefício. E é obrigação do INSS conceder o benefício economicamente mais vantajoso a esse segurado. Inclusive, pessoal, uma situação importante é quando o segurado ele preenche os requisitos para apenas uma aposentadoria, mas ele não requer essa aposentadoria, ele permanece inerte, mesmo tendo preenchido os requisitos dessa aposentadoria. Essa situação culminou, inclusive, num julgamento de um tema pelo STF, o tema 334, que determinou que o INSS observe o melhor momento para o cálculo desse benefício, porque às vezes, durante esse lapso temporal, o segurado tinha melhores condições para a concessão daquele benefício no que se refere ao valor, no que se refere ao requisito econômico. Por exemplo, às vezes uma pessoa, sei lá, o José preencheu os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição há 4 anos atrás e ele não requereu esse benefício durante todo esse tempo, requereu somente após 4 anos. Da data do implemento dessas condições até a data que ele efetivamente requereu essa aposentadoria, pode ser que existiu algum momento ali, algum mês, algum ano, em que o valor do seu benefício era mais representativo. Então, o STF diz para o INSS se atentar a essa situação e proceder por simulações de cálculo para que esse segurado tenha a possibilidade de entender qual era a melhor configuração e assim poder optar pela concessão do seu benefício no momento mais adequado. Inclusive, pessoal, a gente pode estar diante de uma situação oposta, ou seja, que o segurado ele requereu o benefício hoje, só que ele não tinha os requisitos preenchidos na data de hoje, e ele somente veio a preencher esse requisito um tempo depois. Tá? E aí, como é que fica nessa situação? A gente tem também posicionamento firmado, inclusive também com tema julgado pelo próprio STJ, que é o tema 995, além de termos, dentro de enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social, a orientação seguinte. O servidor, nesse caso, deve reafirmar a DER. O que é reafirmar a DER, pessoal? É reafirmar a data da entrada do requerimento como se ela tivesse acontecido em momento posterior. Por exemplo, vamos pegar o mesmo José. O José requereu a aposentadoria por tempo de contribuição na data de hoje. Hoje ele não tinha o tempo mínimo exigido. E se considerar a data de hoje, o benefício seria negado. Porém, até que o INSS veio a julgar esse pedido, durante esse tempo, o José implementou esse tempo mínimo necessário. Depois, por exemplo, 6 meses do requerimento. Ao invés do servidor negar o benefício e fazer com que o José requeira novamente o benefício, o INSS vai conceder esse benefício com data posterior à data da entrada do requerimento. Isso que a gente considera como reafirmação da DER. Outro posicionamento consolidado administrativamente, pessoal, é que não se indefere o benefício sob o argumento de não recolhimento da contribuição previdenciária quando o responsável tributário não era o segurado. Nesse caso, pessoal, a gente tem o segurado empregado, a gente tem o próprio empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual que trabalha para a pessoa jurídica após 2003. Todos esses segurados, todas essas qualidades e condições de segurado não têm o dever do recolhimento da contribuição previdenciária, mas sim o empregador. Então, nesse caso, se o empregador não recolheu, o INSS não pode negar o benefício sob esse fundamento, sob esse argumento. Também quero fazer menção ao enunciado número 5 do CRPS, que diz que o contribuinte individual ele precisa comunicar o encerramento de sua atividade sob pena de, em não recolhendo a contribuição previdenciária, ele vai ser considerado inadimplente.
Esse é um outro posicionamento administrativo também consolidado no nível INSS, nível CRPS. Então, pessoal, aqui está mais do que comprovado que há a possibilidade do recolhimento das contribuições previdenciárias em atraso, porque presume-se que o contribuinte individual, uma vez filiado dessa forma e tendo ele recolhido uma contribuição, ao menos uma contribuição em dia, ele pode fazer o recolhimento a título de regularização justamente dessas contribuições que ele encontra em atraso, sob pena inclusive de ser cobrado pelo próprio INSS, pela própria autarquia. E obviamente fazendo-se os recolhimentos dessas contribuições que estão em atrasos, essas contribuições serão computadas a título de carência e tempo de contribuição, para fins de concessão dos benefícios previdenciários. Outro ponto importante a se destacar é que, sendo a incapacidade, nos casos dos benefícios previdenciários por incapacidade pré-existente, a filiação ou refiliação, o benefício vai ser negado por esse motivo. Porém, há de se atentar que, às vezes a gente não está falando de incapacidade pré-existente, mas sim de doença pré-existente. E aí, em que pese o segurado de fato ter ingressado doente no regime geral da Previdência Social, ou seja, ter iniciado suas contribuições nessa condição, detendo essa enfermidade, pode ser que naquele momento essa enfermidade não era causadora da incapacidade, mas com o tempo houve o agravamento do seu quadro clínico. Isso é totalmente diferente. Então a doença pode ser pré-existente, que ela deixa direito sim à concessão dos benefícios por incapacidade. O que não pode ser pré-existente à filiação ou à refiliação é a incapacidade. Outro ponto importante, pessoal, é que fixada a data de início da incapacidade em momento anterior à perda da qualidade de segurado, eventual falta de recolhimentos posterior a isso não afetará o recebimento do benefício previdenciário. Por quê? Porque o que manda é a situação daquele pretendente no momento do requerimento do seu benefício. Se ele, naquele momento ele detinha a qualidade de segurado, ele pode perder essa qualidade posteriormente, que o seu direito ficará assegurado. Mais um ponto importante é com relação àquele que detém uma incapacidade parcial e não total. Essa pessoa, se obviamente ele preencher os demais requisitos, que via de regra é a qualidade de segurado e o cumprimento da carência mínima legal exigida, ele vai ter direito ao auxílio-doença, mesmo que ele possa realizar outras atividades diferentes da habitual. Ele vai deter, ele terá o direito ao recebimento do benefício de auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária. Muita gente tem dúvida também se é possível receber o auxílio-acidente com alguma aposentadoria. É possível, tá? Desde que se comprove que a consolidação das lesões que eventualmente vai dar direito aí ao auxílio-acidente, elas ocorreram anteriormente a 11/11/1997, assim como também, concomitantemente, a concessão da referida aposentadoria. Se então, tanto a aposentadoria concedida quanto a consolidação das lesões que darão direito ao auxílio-acidente forem anteriores a 11/11/97, esse segurado tem direito a receber os dois benefícios simultaneamente. Mais uma dica que eu quero deixar aqui, pessoal, que o fornecimento de EPI, equipamento de proteção individual, por si só não descaracteriza o reconhecimento da atividade como especial, porque é necessário que se comprove efetivamente que aquele equipamento de proteção individual foi capaz de neutralizar os efeitos danosos daquela atividade para o trabalhador. Então, são vários fatores que envolvem o reconhecimento ou não dessa atividade, e não simplesmente o fornecimento do IPI, mas também, por exemplo, a fiscalização de uso, treinamento, a validade desse IPI, se ele era adequado àquela atividade que aquele segurado exercia. Então, simplesmente comprovar o fornecimento do IPI não é suficiente para descaracterizar a atividade especial. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí trazidas no vídeo. Procurei trazer bastante coisa surtida, mesclar bastante assuntos aí no direito previdenciário. E aproveito para te convidar a conhecer o nosso site, digitando www.ocadvogados.com.br. Também conhecer as nossas outras plataformas digitais. A gente está no Instagram e a gente está também no Facebook como OC Advogados. Você vai nos encontrar lá. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.